E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e estamos aqui hoje para aprender triggers. Em português, gatilhos. É uma das partes que eu mais gosto em banco de dados. Gatilhos é um bloco de comandos que é executado automaticamente, disparado por um evento determinados por nós. Então, para ver de forma prática, eu fiz aqui, pessoal, este script, onde criamos a base de dados, selecionamos a base criada, criamos aqui a tabela cliente, conta a receber e aqui fazemos as inserções, inserindo os clientes e as contas a receber. Aqui em conta a receber, a primeira coluna representa a dívida do cliente e a segunda, o cliente que está devendo para a empresa. Então, Alt, Ctrl, Enter para executar todo o script. E pessoal, repara aqui na tabela cliente que nós temos o atributo ativo, que indica se o cliente está ativo ou inativo. E da forma como está, qualquer usuário consegue alterar o cliente deixando ele inativo ou até mesmo excluir, mesmo que a empresa tenha conta a receber do cliente. Vou até fazer um select para vocês entenderem melhor. Select asterisco from cliente. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal, nós temos 7 clientes. Mas, preste atenção só no primeiro aqui. Raul, código 1, certo? Aí eu faço aqui, select asterisco from conta a receber. Ctrl Enter. Olha aqui na primeira linha, pessoal, código 1, que é o Raul, ele está devendo R$100, certo? E agora eu posso fazer o seguinte, update cliente 7 ativo igual a N de não está ativo. Where CPF é igual. O CPF do Raul era 1, né? 11.11.11. Tracinho 1. Ctrl Enter. A alteração deu certo. Se eu consulto agora, veja bem, o Raul está inativo, mesmo que esteja devendo para a empresa. Isso não poderia ser realizado, pessoal. É por isso que a gente precisa de um mecanismo que dispare na tentativa de alteração para verificar se o cliente está devendo. Caso estiver, impedir a alteração ou mesmo a exclusão. E este mecanismo, que pode ajudar especificamente nesse caso, mas ajuda também em diversos outros, é exatamente o conteúdo da aula de hoje, pessoal. No caso, a trigger, em português, gatilho. E a sintaxe básica para criar uma trigger é essa daqui, pessoal. Create trigger, o nome da trigger. Aí determinamos o tempo, o evento e para qual tabela. Para cada linha, o bloco de comandos. No tempo, definimos se a trigger será executado antes ou depois do comando que chamou a trigger. No evento, associamos a trigger em uma das operações, que pode ser a inserção, a alteração ou deleção da tabela aqui que determinamos. Para cada linha, aí aqui dentro, pessoal, determinamos todos os comandos necessários. E agora, antes de irmos na prática, eu preciso de muita atenção de vocês. É fácil, só tem que prestar atenção e praticar um pouquinho, senão não tem jeito. Olha aqui neste comando update. Estamos alterando o valor da coluna ativo, que era de S e agora é N. Então vou até colocar aqui no comentário. Vou colocar aqui. Valor antigo. Era qual, pessoal? Era S. Certo? Opa, era S. Agora, o valor novo é o que está sendo inserido. N. Vocês só têm que entender isso. Então, neste comando update, nós temos o valor antigo, S, e o valor novo, que é N. Mas de qual coluna? Ativo. Então, como que a gente representa isso dentro da trigger? Valor antigo, então em inglês, old,
ponto, o nome da coluna. Aqui, o valor novo. Como é valor novo? New. Ponto, nome da coluna. Certo? Então, neste caso aqui, só tem para essa coluna, porque eu estou alterando o conteúdo somente de uma coluna. Então, old ativo seria referente ao S. New ativo deste comando, tá? Seria N. Então, vamos colocar aqui, pessoal, alguns comandos para ver se vocês entenderam, tá? Que é importante. É fácil, mas tem que entender, né? Então, temos aqui update cliente, set nome Raul Silva, where ID igual a 1, tá? Quem que é o cliente 1 é o Raul. Então, eu estou alterando de Raul para Raul Silva. Então, em relação a este comando, o old, o valor antigo, para a coluna nome é Raul, é o que estava antes. E o new, o valor novo para a coluna nome, é o que está sendo alterado, Raul Silva, tá? Vamos para o segundo exemplo aqui. Upgrade, cliente, set nome, Marta Fernanda, where, ID, deixa eu colocar 2 aqui, né? ID igual a 2. Quem que é 2? É Marta. Então, o valor antigo é Marta e o valor novo é Marta Fernanda. Então, old, ponto, aqui colocamos a coluna, tá? No caso, o nome é Marta. New nome, Marta Fernanda. Se vocês fizerem isso aqui, ó, new CPF, dá errado. Porque não tem um valor novo para o CPF, só tem um valor novo para o nome, tá? Então, isso aqui não dá certo. Agora, olha aqui. Insert into cliente é um comando de inserção, já mudou. Aqui era alteração, agora é inserção. Eu estou inserindo o Joca com esse CPF. Qual que é o valor antigo? Não tem, pessoal, porque o insert ele só insere dados novos, não tem um antigo. Então, para o insert, não temos o old. Mas qual que é o new? É o Joca, tá? E o delete? Temos aqui, delete from cliente where ID igual a 1. Qual que é o valor antigo? Para o código 1, o valor antigo do nome é Raul. E qual que é o novo? Para o delete não tem um novo, porque o delete ele não insere valor novo, ele apaga o antigo. Então, vamos lá. Para o update, nós temos o valor antigo e o valor novo. Para o insert, não temos o antigo, mas temos o novo. Para o delete, nós temos o antigo, mas não temos o novo. Então, pessoal, por enquanto, eu só quero que você entenda o que é valor antigo e o que é valor novo. E para cada comando, o que tem e o porquê que tem. O valor novo e o valor antigo, certo? Aí, na medida que eu vou mostrando aos poucos e com a prática, você vai entender a aplicação. Bora fazer a nossa trigger, pessoal? Tentar entender na prática? Então, vamos lá. Então, da mesma forma que uma function ou uma procedure, nós começamos definindo o delimitador, tá? Colocamos aqui barra, barra. Já definimos aqui o final da criação da nossa trigger e já retorno o delimitador para o valor padrão. Caso você esteja perdido, assista às aulas anteriores que eu explico com detalhes, certo? Aí aqui sim, create trigger, o nome da trigger. Eu vou colocar aqui validar cliente, validar alteração cliente inativo, certo? Aí aqui, pessoal, definimos o tempo, a ação on para qual tabela. For each row para cada linha, aí begin, end. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu quero que este gatilho, no caso a trigger, seja disparado para alteração da tabela cliente. Então, na ação aqui, já determino que vai ser para alteração. E deixe para qual tabela? Cliente. E o tempo? Eu quero que, quando alguém tentar alterar um registro na tabela cliente, a trigger valide se o cliente tem dívida com a empresa. Se tiver, eu gero um erro, certo? Então, qual que é o tempo? Eu quero que essa trigger seja executada antes ou depois da alteração. Se eu executar depois, que seria after, não faria muito sentido. Por quê? Porque aí a alteração já estaria realizada.
Então eu quero que essa trigger execute antes da alteração, porque se o cliente tiver dívida, eu já impeço a alteração, tá? Então vamos lá, em vez de after, before, certo? Então aqui o que eu tenho que fazer, pessoal? Primeiro verificar se o cliente tem dívida, caso ele tiver, gerar um erro. Mas vamos fazer passo a passo. Antes de validar, eu vou impedir todas as alterações, gerando um erro aqui. Como que a gente faz isso? A gente usa um recurso do MySQL, Signal, para gerar um erro do usuário. Definimos o SQL State, 45.000, já explico tudo certinho, tá? Set message este igual a, aí determinamos a nossa mensagem, bloqueado. Certo? Então aqui criamos a nossa trigger com este nome, que está associado na alteração da tabela cliente. A trigger vai executar antes do comando que dispara a trigger, certo? Para cada linha, temos aqui o bloco de comandos. O que determinamos? Ele vai gerar um erro. Para isso, utilizamos Signal, que permite que a gente gere um erro nosso. Aí estamos determinando um código. Aí, segundo a orientação da documentação oficial, devemos utilizar o 45.000, tá? Aí, set message, colocamos aqui a nossa mensagem bloqueada, certo? Então, Ctrl Enter, criou a nossa trigger. Agora, pessoal, se a gente tentar fazer a alteração, provavelmente ele vai gerar esse erro aqui. Ctrl Enter, olha que legal, pessoal, ó, deu um erro, olha a mensagem, bloqueado. Então, o que aconteceu, pessoal? Emitimos o comando update na tabela cliente. Só que agora nós temos aqui a nossa trigger associada nessa tabela, que é executado antes de qualquer alteração. E o que essa trigger faz? Ele gera um erro, emitindo a mensagem bloqueado. Como ele é executado antes, o update não é realizado. Só que não era bem isso que a gente queria, né? Queremos restringir inicialmente somente na coluna ativo. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos colocar aqui, pessoal, no bloco de comandos, uma estrutura de decisão. Vou pôr aqui if, já coloco aqui o end if para não esquecer. E aqui, como eu sei que houve alteração especificamente na coluna ativo, a alteração se o valor antigo for diferente do novo. Então, como que a gente faz isso? New ativo for diferente que old ativo. Tem, aí eu emito erro. Então, se o cara alterar qualquer outra coluna, ele vai permitir, tá? Então, vamos recriar essa nossa trigger. Para isso, eu preciso eliminar que já existe, né? Então, vamos lá. Drop trigger, nome da trigger. Ctrl Enter, eliminei. Agora eu venho aqui na nossa trigger, criei de novo, tá? Então vamos ver como é que tá. Select asterisco from cliente. Olha lá, vamos tentar alterar o status da Marta. Então, update cliente set ativo igual a n. Where id igual a 2. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal, ele não permitiu, gerou aqui bloqueado. Agora, ele está bloqueando, teoricamente, né, só se a gente tentar alterar o ativo. Então, vamos tentar alterar o nome. Aí ele deve permitir, né? Se fizermos tudo certinho. Cliente set, nome igual. Vou colocar aqui, Marta Silva. Where id igual a 2. Ctrl Enter. Olha que legal, pessoal. Ele permitiu a alteração no nome, mas não permite aqui especificamente para ativo. Eu faço a consulta, está lá o novo valor Marta Silva. Mas se eu tento alterar o ativo, olha lá, ele gera erro. Mas ainda não é esse o nosso objetivo. Queremos impedir a alteração na coluna ativa somente dos clientes que possuem dívidas, certo? Mas como eu sei que um cliente tem dívida?
Pelo menos neste nosso caso simples, basta ele ter um registro na tabela conta a receber. Então, como que eu faço para descobrir isso? Eu faço assim, select, asterisco, from. Aí o nome da tabela, conta receber, where cliente ID igual a o cliente que eu quero saber se tem dívida, tá? Então, o que acontece? Quando eu emito esse comando update aqui, tá? Eu estou tentando alterar a tabela cliente, a coluna ativa, para deixar ele não ativo. De qual cliente? O número 2. Então, para descobrir se o cliente número 2 tem dívida, eu coloco aqui, dou Ctrl Enter, olha lá, ele tem dívida de R$ 150. Eu quero descobrir do cliente número 3. Ctrl Enter. Opa, apaguei ponto vírgula. Ctrl Enter. Olha lá, ele tem dívida de R$ 50. Eu coloco aqui o cliente número 8. O cliente número 8 não tem dívida. Então a consulta seria essa aqui, pessoal. Select asterisco from, conta receber. Por quê? É aqui que está registrado as dívidas do cliente. Where o cliente que eu quero consultar, certo? Então, vamos adicionar aqui essa condição. Como que eu faço? Eu vou aproveitar essa estrutura de decisão. Para não ficar muito comprido, eu vou quebrar a linha aqui. Eu vou colocar aqui AND, a condição lógica, e eu vou adicionar aqui a outra condição, verificando se o cliente tem dívida. Como que eu faço isso? Para o cliente ter dívida, basta ter o registro na tabela conta a receber, certo? Então, eu uso a função exists. Existe um registro? Aonde? Aí eu pego essa consulta aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Certo? Mas aqui eu tenho que informar qual cliente que você quer fazer a consulta. Neste caso aqui, pessoal, a nossa trigger está associado para alteração da tabela cliente. Aí lembra lá no comecinho da aula? Na alteração, a gente tem acesso a valores novos e antigos. Mas de qual tabela, Hélio? Na tabela onde a trigger está associado, no caso, cliente, tá? Então, aqui, exatamente aqui, eu preciso passar o código do cliente no qual está sendo alterado. Então, na tabela cliente, qual coluna representa o código do cliente? Aí, se você olhar aqui, ó, é o ID. Então, colocamos aqui na nossa trigger ID, tá? Aí, lembra, aqui eu preciso passar, que é o novo ID que está sendo passado. Que no caso, pessoal, seria relacionado ao comando update. Então, se o usuário emite, por exemplo, este comando aqui, esse new ID seria referente ao número 2. Vou eliminar aqui, ó. Eliminei a trigger. Criei. Agora, deixa eu apagar isso que está errado. Agora, se eu tento alterar aqui, ó, deu erro. Por quê? Porque o cliente número 2 tem dívida. Mesma coisa aqui, ó, se eu altero o nome, ele permite, porque não tem nada a ver com ativo. Agora, se eu tento alterar, ó, deixa eu fazer um select do cliente. O cliente número 7, será que tem dívida? Vamos fazer a consulta. Select, asterisco, from, conta, receber. Ctrl Enter. Olha lá, o cliente número 7 não tem dívida. Então, eu vou fazer o update. Provavelmente ele vai permitir. Olha lá, pessoal, permitiu. Se eu faço consulta, ó, KK agora não está ativo. Mas se eu tento alterar aqui, ó, da Marta, por exemplo, ó, 2, Ctrl Enter, ele gera erro. Por quê? Porque a Marta tem dívida. Legal, né, pessoal? Então tá aqui a nossa trigger que impede que um usuário inative um cliente que possui dívida. Agora precisamos impedir a exclusão, certo? E para mostrar que é a mesma lógica, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é copiar e colar, tá? Só para provar que é a mesma coisa. Então, em vez de alteração, vai ser exclusão. Então, esse triggers, eu já deixo aqui o drop prontinho. Antes, só que em vez de update, é delete. Na tabela cliente, para cada linha. Aí aqui é o seguinte, na exclusão, não precisamos verificar se a alteração é na coluna ativo, né?
porque é uma exclusão. Então, basta colocar aqui, verificar se tem dívida, certo? Até mais simples. Aí eu gero o erro. Então, só para diferenciar, eu vou colocar aqui como uma mensagem exclusão inválida. Cliente possui dívida. Ter essa mensagem assim, bem explícita ajuda a entender o erro, né? Eu vou colocar aqui, só que em vez de exclusão, alteração, tá? Então agora nós temos uma trigger que impede a alteração e uma que impede a exclusão. Então vamos recriar aqui a alteração, que alteramos aqui a mensagem, e aqui vamos criar a nossa trigger que impede a exclusão. Deu erro. Por que será que deu erro? Ó, não estou dando dica aqui, tá? Por que está dando erro aqui, pessoal? Porque no delete não temos essa opção new, né? Somente o old. Por quê? Porque quando deletamos, não passamos novos dados das colunas. Então vamos criar agora. Agora sim deu certo. Vamos testar, pessoal? Então só para relembrar aqui, temos os clientes do 1 até o 7. Quais clientes têm dívida? Cliente 1, 2, 3, 4. Então vamos tentar eliminar o cliente 4. Delete from cliente where id igual a 4. Ctrl Enter. Olha que legal, pessoal. Exclusão inválida. Por quê? Porque o cliente tem dívida. Se eu tento eliminar o outro cliente, vamos eliminar o cliente 7 que não tem dívida. Ctrl Enter, olha, deu certo. Agora não temos mais o cliente 7. Por que eu pude eliminar ele? Porque ele não tem dívida, tá? A alteração nós testamos, mas vamos tentar novamente, ó. Tentei alterar o cliente 2, que tem dívida, olha lá. A alteração inválida, por quê? Porque o cliente tem dívida. Se eu tento alterar o cliente 6, dá certo. Por quê? Porque ele não tem dívida. Então é isso, pessoal. Criamos aqui uma trigger que impede a exclusão e a alteração dos clientes que possuem dívida. A aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.